Tudo um lixo. Até parece que alguma vez eu apaguei sem querer uma gravação nossa. Até parece. Aconteceu. Umas duas. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Ora, então, antes de mais, já escolhemos nome para o podcast e, portanto, optámos por podcast, que acho que é engraçado. Portanto, é isso. Obrigado pelas sugestões, deram várias sugestões engraçadas. Eu acho que é engraçado, vamos falar sobre dinheiro e por isso acho que é o que faz sentido. Eu hoje queria falar sobre o cancelamento do X no Brasil e a manifestação, não sei se tu viste a manifestação contra o Alexandre de Moraes, teve ao Bolsonaro e tudo, viste, não? Não vi. Houve Não uma vi. manifestação, já lá vamos, já lá vamos. Mas há aqui várias coisas engraçadas. Até podemos começar por aí, que é, portanto, o X saiu do ar no Brasil, quando eu estava no Brasil, porque eu vim agora do Fire, que é Portanto, já saiu mesmo do Brasil, já não é acessível. no Brasil não é acessível. Imagina, se eu for brasileiro, penso, se eu estiver fora do Brasil, eu consigo aceder. No Brasil, não, eu era português, estava lá e não conseguia aceder ao X. É engraçado, Tem certo? que E ter para ter acesso ao Twitter. ontem, ontem houve, não sei o que é Twitter. Ontem É houve. isso. A gente vai chamar de Eu Twitter sei, no eu sei o final, que é. até ao fim. Ontem houve, ontem não, dia 7, estamos a gravar isto dia 10, dia 7 houve uma manifestação em São Paulo até, com o presidente Bolsonaro contra o presidente Alexandre de Moraes, que ele é presidente do ST, qualquer coisa, não é? Que é o Poder Judicial. Houve uma manifestação, Bolsonaro esteve lá, tiveram também as pessoas que estão a concorrer para o prefeito de São Paulo, que também tem uma coisa engraçada que eu gostava de falar sobre isso. Mas agora, o que é que tu vês? Vês que é censura, não é censura? O que é que tu achas? Eu acho que o Elon Musk deu agora uma entrevista há 2 dias, ou ontem, no All In Podcast, no evento que eles fizeram, e eu acho que aquilo que ele diz é relativamente claro, que é nós cumprimos as leis do país, certo? Foi o que ele disse. E, portanto, se as leis restringirem, de certa maneira, a comunicação, os gajos cumprem as leis. O problema é quando as leis não estão a ser cumpridas. Portanto, o argumento aqui é que não é possível fazer isto de acordo com a lei. Se o povo brasileiro decidir, por lei, que aquilo deve ser banido, é uma coisa, não é? Agora, se isso não é o caso, isso é um juiz que unilateralmente está a decidir, que até, segundo o que eu percebi, pode ir contra a Constituição do Brasil, Uhum. pá, eu acho que não faz sentido haver esse tipo de censura, não é? Mas o que é que tu achas? É, é- é exatamente isso, ou seja, eles atuam em países como a Arábia Saudita, etc., em que não há de facto a liberdade de expressão e não há problema nenhum. E o X está ok porque as leis são essas, não é? Agora, quando é uma democracia disfarçada, que parece-me que foi um pouco isso que o Elon Musk estava a querer, se calhar até de forma exagerada, mas queria transparecer, aí não é? Porque não está na lei, não é? Portanto, é que é exatamente isso que eu estava a dizer. O braço de ferro já durou algum tempo, acho que a Starlink também está em, em perigo, em perigo de sair do Brasil, não é? E eu queria dizer aqui outra coisa sobre o Alexandre de Moraes e o Twitter e a Starlink, que eu já não me recordo muito bem o que é que é. Acho que ele basicamente foi quase atrás de alguns funcionários do X no Ah, é Brasil. isso, era isso que eu ia dizer. Também pediu para bloquear as contas da Starlink para pagar dívidas associadas ao Twitter. Quer dizer, isto não faz sentido, porque lá porque o Elon Musk está à frente das duas empresas, há outros acionistas, os acionistas são diferentes, as entidades legais são outras, quer dizer, não faz Vale muito sentido. tudo, vale Vale tudo. tudo, vale tudo. Quer dizer, tu começas a perceber que o que é que se passa ali, não é? Uhum. Parece. Epá, cheira, que cheira, que tem o cheiro, que parece que tem a forma, se calhar é mesmo, não é? Parece mesmo censura, não parece? É, é. Portanto, vamos ver o que é que o Lula pode ou não fazer em relação àquilo. Quem é que na realidade é presidente daquele país? É a minha pergunta no fim. Quem é que manda? E até eu vi alguns podcasts brasileiros em que eles tinham algum receio de falar o nome do Alexandre de Moraes até. Eu, Ah, aliás, pois. já tive as pessoas a fugir do país, mas pronto, sem querer ser o Sérgio Tavares, que faz um trabalho muito bom e esteve lá agora nesta manifestação também contra ou a favor da liberdade de expressão. Aí, já agora, a título de curiosidade, que eu sei que tu não sabes, mas eu vou partilhar contigo, que é, está lá um dos candidatos a prefeito de São Paulo, que se chama Pablo Marçal. Um coach, ok? Influencer, Ok. e Essas influências que já vimos na Europa também a ganhar força com aquele youtuber do Chipre, não é? uhum, não Agora não estou. sabia? Chipre, Cyprus, Chipre, não é? É, Cyprus é Chipre, confere.
Está-me a faltar o nome dele. É Então, mas o. podes ver enquanto eu explico a história do Pablo Marçal. Pablo Marçal tinha, deixa-me ver, na conta antiga, isto é toda uma novela mexicana engraçada, no mínimo. Pablo Marçal tinha, em termos de seguidores no Instagram, tinha 13 milhões, portanto já era 13,1, já era o político com mais seguidores a seguir ao Bolsonaro, ou seja, conseguiu ultrapassar o Lula, se não estou em erro. Lula, que é uma palavra que eu não vou conseguir dizer durante todo este podcast, porque eu não digo os L's, mas podem se rir aí à vontade. Lula. Muito bem. Passou o Lula e, entretanto, mandam as contas do Pablo Marçal abaixo, porque Hum. era concorrência desleal no sentido em que ele tinha um campeonato de cortes que ele faz, em que dava dinheiro. Supostamente ele não deu dinheiro para os cortes já a ver na pré-campanha política de São Paulo, mandaram-lhe a conta abaixo, ele começou uma conta do zero, não é? E o Brasil está demais. Olha, Mas já comentou outra vez, ou não? começou uma conta do zero, já está com 4,4 milhões, portanto já é de todos os candidatos à prefeitura de São Paulo, já é o que tem mais. É uma novela engraçada. A primeira coisa que eu faço quando acordo é ver o perfil do Pablo Marçal por SP, ou seja, por São Paulo, porque é uma campanha muito engraçada. Pode-se gostar, pode não se gostar, mas é muito engraçado como os criadores de conteúdo na internet e como descuraram, não é? Já dizem que ele faz concorrência desleal aos restantes candidatos. Ele que não tem tempo de antena, isto é que é engraçado, ele não tem tempo de antena, ele tem investido na campanha dele 1,2 milhões de reais, que são para aí 200 mil euros, uma coisa assim, 1,7, peço desculpa, 1,7 milhões de reais investidos na campanha de Paulo Marçal, é o que tem menos investimento. O Boulos, que é o candidato que o Lula apoia, tem 44 milhões, o Nunes 27 milhões, portanto, investidos, 14 milhões, 3 milhões, quase 4, 2 quase 3 e ele é dos candidatos todos aquele que precisa de menos dinheiro, e É, curiosamente é mas aquele que é, aparece à frente nas sondagens, aparecia com 10% quando foi feita a primeira sondagem, agora as últimas já lhe dão com 30%, portanto ele possivelmente vai à segunda volta, se bem que ele diz que é para matar a coisa à primeira volta. Eu nunca vi nada assim. existe aqui uma coisa que até pode haver um bocadinho de razão, mas epá, é a vida, não é? Que é quando ele se autopromociona, quando ele faz autopromoção dele próprio no canal dele, este ato de autopromover não é taxable, não é? Nem tem um valor associado a isso, certo? Ou seja, se uma marca quiser fazer publicidade com ele, quanto é que paga? Ele não tem que pagar para fazer a sua própria publicidade. Ou seja, isto é uma transferência que não paga IVA, que não paga IRS, que não paga nada, certo? Ou seja, do ponto de vista da concorrência, tu acabas por ter aqui a autopromoção é altamente eficiente. Agora, os outros também se podem autopromover, certo? Tal como conseguem ter mais financiamento e doações. Portanto, pá, fair and square, não é? Parece, parece, mas eu não sei se ele chega ao fim sem lhe mandarem aquilo abaixo, mas tu achas que é fair and square, a tua opinião é isso? Eu acho que é fair and square, porque lá como há pessoas que têm 27 milhões de doações, há outros que têm 5, 3, 2. Imagina, a forma como a doação é feita também pode mudar, não é? E a verdade aqui é que ele tem uma base, tem uma exposição enorme via aquilo que construiu online. Epá, o facto de ele se poder fazer autopromoção e não ter que pagar por isso, epá, foi porque ele próprio construiu aquilo, não Não, é? mas pior, não é? Começou do zero, ele teve que começar do zero novamente. Sim, 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 Não é? sim. Que ainda é uma cena, porque o perfil do Pablo Marçal, o antigo, eu agora consigo ver porque estou em Portugal, mas também, enquanto eu estava no Brasil, não conseguia ver esse perfil dele, só o novo que ele criou. É sério, não conseguiste ver o outro perfil. Impressionante. Não, não é impressionante ou assustador, não é? Qual é que será? É impressionante ser assustador. Sim. É incrível, muito bem. Parece que, e eu queria falar um bocadinho, queria puxar, até porque eu vim do Fire, e tive com alguns criadores de conteúdo, nomeadamente portugueses, que já faturaram bastante no online, vários milhões de euros. Temos até uma conta portuguesa na top 25 das contas da Hotmart, que é a organizadora do festival onde eu fui, do Fire. Ou seja, segundo se diz, estamos a falar de um personal trainer que faturou 5 milhões de euros. Eu não sei se este número é real ou não, mas acima de 1 milhão de euros, de certeza absoluta, para estar no top 25 das contas da Hotmart. Hum, mas provavelmente 5 milhões era o nome que as pessoas me foram falando que viram de um Ou amigo. A recompensas. fonte, calma, só quer dizer que a fonte é de um amigo, de um amigo, de um amigo, de um primo, da pessoa que me disse, ok? Mas de certeza absoluta para dar no top 25, mais de 1 milhão é fácil. Se eu, num ano, não estamos a falar em vários anos, estamos a dizer num ano. Um, os números apontam, pelo menos as pessoas apontam para 5 milhões de euros faturados num ano por um personal trainer.
Se eu dissesse isto há 10 anos atrás, bom, esqueçam 5 milhões, vamos fazer as contas por baixo, vamos pôr 1 milhão de euros faturados um, num ano. Se eu dissesse isto há, há 10 anos atrás, chamar-me um maluco ou não? Pá, a economia digital tem esta fase, não é? A questão da escala. E toca muito com o ponto que tu falaste anteriormente, que é do personal branding, não é? Portanto, quase falamos muito do âmbito político, mas eu acho que é uma coisa que vai tender a ganhar cada vez mais força daqui para a frente. O personal brand, aquisição de cliente, impressionante. Agora, tenho uma pergunta: porquê é que o Hotmart compensa tanto? É o acesso ao network, é o acesso ao próprio network, à facilidade da programação, tudo? Eu estou Oh, curioso, extremamente curioso para saber. olha que bom, um assunto de merda para nós discutirmos aqui. Vamos lá então. Então, o que é que eu acho? A minha análise é um checkout fácil, não é? Já está tudo montado, tem essa facilidade. Eu, por exemplo, que eu também vendo na Hotmart, foi sem dúvida alguma pelo networking, não é? Uhum. Portanto, ofereceram-me neste momento o bilhete também para ir ao Fire e estás ali com pessoas. Houve, eu vim ali com. Tive com um português também que já faturou 25 milhões de euros. Isso eu tenho certeza absoluta, certo? Num Também espaço está temporal maior, não vou dar aqui nomes, não é? Mas num espaço temporal maior, hum, quer dizer, ter contacto com essas pessoas e poder aprender com elas e ter acesso a essas pessoas, acho que é priceless, não é? Já passou por montes de obstáculos, conseguiu ultrapassar, abriram um caminho quando toda a gente dizia que não era possível, e é isso. Acho que acho que é incrível. Isso, networking, checkout fácil, zero risco, Uhum. não é? Fácil de começar a execução. Fácil de começar a vender, não é? Tens a Sem ideia, barreira, começas, não é? sem barreira. Lá Tu está. tinhas visto um artigo sobre inteligência artificial, alguém tinha dito, não é, que o futuro provavelmente passaria pelo aquilo que se chama de Creators Economy. Porque há várias formas de Creators Economy. A seguir podemos falar sobre como é que os criadores de conteúdo podem fazer dinheiro. Quando digo criador de conteúdo, pode ser desde a professora primária, um, e que dá explicação, a primária não deve dar explicação aos putos, não é? Mas pode fazer, sei lá, conteúdo didático para os pais que querem ensinar mais aos filhos em casa, para o personal trainer que nós vimos aqui. Eu já vi pessoas a fazerem dinheiro com crochê. Também já tive alunos a fazerem bastante dinheiro com crochê, bastante dentro daquilo que vocês possam considerar, A eventualmente. ideia é essa. Está a surgir vários negócios ligados ao AI. Por exemplo, eu lancei o Beto Responde e também já é um exemplo disso, e de lançar outros parecidos. Portanto, a ideia é que eu acho que vais ver cada vez mais o AI a entrar nestes serviços. Agora, a questão é essa, é que à medida que tu tens cada vez mais a standardização de serviços, que eu acho que vai acontecer, aliás, é engraçado que o Elon Musk fala disso na reunião também, um tópico que eu acho que nós também já falámos aqui no passado, que é, à medida que tu começas em que o AI se continua a desenvolver, a robótica também, as duas juntas, ele diz que o custo marginal das coisas vai tender para zero, certo? E, portanto, quando as coisas começam a tender para zero, o valor passa a estar na aquisição do cliente, não é? Quando tudo custa o mesmo, certo? Quem Tudo tem bem mais que clientes ganha. é isso, quer dizer, tu na prática o que tu vais precisar é de adquirir o cliente, porque o gajo que está ao teu lado, na prática, funciona da mesma maneira quando tu tens uma rua em Lisboa com vários restaurantes. Como é que tu diferencias? Bem, olha, diferencias pelo serviço, pela qualidade da comida, pelo preço, pelo... Agora, há determinadas profissões que eu acho que estão mais expostas a isto, desde a contabilidade, à advocacia, há várias. Não vale a pena agora estar a mencionar tudo aqui, mas a prática é que no fim de contas, a aquisição de cliente vai ser cada vez mais crucial. Não é? Uhum. Aliás, não é por acaso que mesmo hoje em dia as ordens já bloqueiam uma data de ações de promoção e basta olhar para a ordem dos advogados, não é? Ou para a ordem dos veterinários, ou etc. Quer dizer, já vimos que este tipo de mecanismos estão lá para tentar proteger aos poucos, mas eu acho que mais tarde ou mais cedo os incentivos económicos, espero eu, que acabem por começar a ganhar. Uhum. Eu espero que mais tarde, eu espero que mais tarde, porque enquanto o pessoal não vai aproveitando, Bom, há pessoal que vai aproveitando este desaproveitamento que existe em Portugal. É, Estás a perceber? Ok, então várias formas de um creator de aproveitar a creator economy, porque a maior parte das pessoas pensa, tem que vender cursos. Não, mentira, certo? Essa é uma hipótese, sem dúvida alguma, mas há outras hipóteses. Marketing de afiliados, há muita gente a fazer isso. Promoção de marcas. E quando eu digo promoção de marcas, não se esqueçam que há marcas de todos os nichos. Eu posso ser advogado e se calhar posso fazer promoção de serviços de outra coisa qualquer, que agora os advogados já podem, de antes não podiam, não é?
mas posso fazer não só os meus próprios serviços e produtos, Agora já se pode, eu achava que não se podia ainda. pelos vistos, acho que foi alterado agora recentemente. Se tiver algum advogado que me contrarie, e bem, e ponha aí o que é que mudou e o que é que não mudou. Porque há sempre uma certa resistência, não é? Eu acho que a ordem dos advogados mete sempre ali uma certa resistência. Aliás, Meu, há uma se resistência eu em tudo. pudesse ter, se eu pudesse ter todos os anos estagiários formados a trabalhar para mim de borla, se eu fosse partner de uma sociedade daquelas, eu estava feliz e gostava que o status quo não mudasse, não é? Certo. Faz Certo? sentido, faz sentido, faz sentido. Muito bem. Portanto, achas que. Assumindo aqui que não havia qualquer valor ético, claro, neste caso, se calhar não é o caso, mas sim, continuando. Certíssimo, claro, claro. Um bom axioma para teres ressalvado. O que é que eu ia dizer que não era Quer mesmo? dizer, do género, se eu pudesse, faria, não, não. Vai. Eu não faria, eu não faria, não faria. Eu não faria. Está bem. E portanto, tu achas que a longo prazo, a aquisição de clientes é que conta. Imagina, nós temos muitos, temos até aquilo que se chama um influencer normal, de lifestyle, por exemplo, que é o influencer mais, o tipo de influencer se calhar que se fala mais, e já acontece muitas pessoas querem ser influencers. Também tenho um dado engraçado que eu trouxe do Brasil. O Brasil tem mais influencers neste momento do que dentistas. Ok, engraçado. Mas sabes o que é que eu acho, Milton, nesse aspecto? Força. A diferenciação do influencer também tem que ver com dois fatores, não é? Primeiro, a quantidade que existe. Se houverem poucos, é mais fácil tu diferenciar-te porque te queres expor. Não é? Portanto, as pessoas crescem muito na condição de que vão ser julgadas pelos outros, não é? E Uhum. num mundo em que a maior parte das pessoas cresce condicionada e com medo de ser julgado, aquele que não tem medo é rei, não é? Como é que é? Em terra de Terra cegos, quem cega, tem um olho é rei. é literalmente. E o que eu acho é que o pessoal começa a abrir o olho, nem a brincar, não é? E quando o pessoal começa a abrir o olho, a tendência vai cada vez mais passar para a competência técnica daquilo que é vendido, do que propriamente para ser ou não ser influencer. Porque até agora bastava tu quereres expor-te para ganhar Uhum. dinheiro, Uhum. certo? Porquê? Aliás, Porque mais ninguém se quer expor, não eu é? tive com uma influencer muito conhecida, eu tive com uma influencer portuguesa muito conhecida, que diz algo muito parecido com o que estás a dizer agora. É provavelmente das maiores influencers portuguesas, não faz parte do nosso nicho, já não vou dizer o nome porque foi feita a conversa em privado, mas também duvido muito que alguém conhecesse porque não faz parte do nosso nicho, que é um nicho de beleza, cosmética e vestidos e coisas assim, femininos, que eu acho que tu não usas, eu também não, portanto acho que não seria útil. Mas ela diz, a maneira como eu cresci, Milton, uma pessoa que faça exatamente a mesma coisa agora, já não consegue. Porque eu como apanhei mesmo no início, eu só postava as coisas que eu gostava, certo? Portanto, assim, de uma forma muito segura, Uhum. não é? Sem mostrar uma diferença em relação aos outros, etc. Portanto, era um bocadinho de que ela via lá fora, que as pessoas partilhavam aquilo que acabava a funcionar, ela chegava aqui e partilhava também. Neste momento tens, sei lá, 1.000 ou 2.000 pessoas a fazer a mesma coisa do que ela está a fazer. Estou a mandar um número para o ar, tá bem? Não fiz tudo nenhum. Um, mas ela foi a primeira e ela já tem audiência e as pessoas já confiam também nos produtos. Porque depois é isso que vamos ver também, que é os produtos que estes influencers aconselham são bons ou não são bons? Ou que lançam, são bons ou não são bons? E eu acho que isso a longo prazo também é uma coisa que pode aleijar o mercado dos influencers. Aleijar o influencer vai aleijar de certeza. Aleijar o mercado dos influencers em princípio também pode. Mas as pessoas continuam a desvalorizar o poder que a internet tem, no sentido em que o fenómeno Pablo Marçal, como se diz no Brasil, não é? O tal que ehm, não tem tempo de televisão, agora já tem, porque as televisões já o querem levar lá porque já sabem que aquilo vai ter views. A desvalorização de uns é a oportunidade dos outros, não é? De certa Uhum, maneira, quase. E, uhum, portanto, eu acho é que aos poucos, quanto mais difícil for a diferenciação via técnica no teu trabalho no dia a dia, com estes uhum. assistentes virtuais, vais ter cada vez mais pessoas dispostas a exporem-se online porque não há outra saída. Não é? Só que mesmo isso vai deixar de ser uma saída. Portanto, esse é o meu argumento a longo prazo, que é, aos poucos, se tu já estás estabelecido e tens uma network, esse network vai valer imenso. Porquê? Porque a aquisição de cliente vai ser chave. É o que eu Ok, acho. É a opinião ok. sobre... E com isto podemos falar de várias coisas, não é só a personal branding, podemos falar de, por exemplo, como é que se chama? Outdoors, Uhum. publicidade, marketplaces, personal brands. Eu acho que a aquisição de cliente vai continuar a ganhar muita força, independentemente do sítio onde ela esteja. Não é? É o que eu acho. Ok. Mas Em relação ao personal brand, tu tens o caso, por exemplo, do Musk, não é? Que
praticamente a publicidade toda que ele faz é através das redes. Alavancou muito a brincar aquilo que é a própria plataforma. Aliás, eu até argumentei que a compra do Twitter por parte dele era exatamente o maior risco para o Elon Musk, era ele ser algum dia banido do Twitter até, não é? Quando não era dono. Porque aquele era a porta de comunicação dele, certo? Se ele não se podia estar exposto em cima das outras plataformas, não é? Portanto, a compra do Twitter acaba por ter uma proposição de valor assimétrica para o Elon Musk, não é? Eu só queria relembrar que o Elon Musk vendeu tequila, vendeu tequila e esgotou, e para além de vender tequila e ter esgotado, vendeu um lança-chamas, não é? E mais, vendeu um lança-chamas e disse assim às pessoas: não comprem. E vendeu uns calções chamados short shorts também. Short Essa eu não shorts. sabia. Yeah. Também Essa eu não vendeu. sabia. Quando a Tesla estava a ser atacada por short sellers, ele vendeu um Os calções. chamado short shorts. Yeah. É Mas, incrível, incrível. pronto, e pá. Outro exemplo é o nosso amigo Ronaldo, não é? Que Ah, de pois é. certa maneira também percebeu o valor da atenção que ele sempre percebeu, mas agora o investimento no YouTube mostra que há claramente um passo naquela direção. E eu acho que vai muito em linha com o que nós estamos a dizer aqui, que Uhum. é tu tens que te posicionar ali. Acho mesmo que isto vai ser uma grande proposição de valor daqui a uns anos. Mesmo. Uhum. Ok? E há pessoal que está a ver isto e diz assim: ah, mas eu não gosto de aparecer, será que vou ter que aparecer? Bom, é melhor aparecer do que não aparecer. Mas, por exemplo, eu também fui até aos 17 mil seguidores sem nunca ter mostrado a cara. Portanto, dá para crescer perfeitamente. 17 mil seguidores em Portugal é grande. Noutros países não é, mas 17 mil sem mostrar a cara em Portugal até é grande. Porque imaginem, já agora para quem está a ver isto, usem os vossos pontos fortes. São fortes a escrever, se calhar blog ou utilizar o carrossel no Instagram. Muitas contas de Instagram que sobe ou que crescem com carrosséis porque são altamente partilháveis, coisas profundas e que as pessoas querem saber mais sobre aquele assunto. Mas é isso, esse cara aparecer é para todos. Bom, é melhor aparecer do que não aparecer. Vocês veem, e dá para ver isso, quem é que tem mais seguidores, o Musk ou a Tesla? Não é? E dá para perceber bem. Até já se é o Facebook ou se é o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. o Mark Zuckerberg, não é? Até porque o Mark Zuckerberg tem feito também aqui um esforço de PR, porque eu acho É. que ele também já percebeu isso, não é? Tem feito um esforço de PR maior, não é? Digo eu. Tu concordas ou não? Sem dúvida, sem dúvida. A quantidade de entrevistas tem Uhum. aumentado significativamente. Quer dizer, as Os pessoas hobbies, partilhar os hobbies para ver se ele não parece um reptiliano. têm tudo, têm partilhado tudo. Já começou a pescar os olhos. Sim, 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 sim. Sim, Mas vai ser interessante. Vai ser... E isto é não, bem. eu tenho ouvido as entrevistas com o Zuckerberg online, epá, e eu acho porreiro que possamos ter acesso assim às opiniões deles. Claro que eles passam aquilo que quiser. Até o Jeff Bezos Ah, começa a aparecer mais. perfeito. Agora fez uma tour à Blue Origin no YouTube, com um influencer sobre espaço e exploração espacial. Portanto, há cada vez mais presença destes CEOs online. Não parece por Miguel acaso, Milhão e a Prozis. por exemplo. O pessoal quer ter cada vez mais posição online e eu acho que em parte vem por causa desta questão do valor que vai ser o personal branding no futuro. Sem dúvida. Portanto, é isso. Muito bem. Portanto, comecem, malta, uma marca pessoal. Não se esqueçam que se eu dissesse há 10 anos atrás que um personal trainer fazia 1 milhão de euros num ano, vocês chamavam-me todos maluco. Ok? E não fez 1 milhão, fez mais do que 1 milhão, seguramente, mas de qualquer maneira, ninguém pensaria Para isso. dizer que as pessoas não têm que mostrar a cara. Não têm, é verdade. Há muita coisa que tu podes vender sem ter que mostrar nada. Mas a verdade é que trabalhem numa empresa, onde quer que vocês trabalhem, não é? Tem que haver uma interação. Alguém tem que interagir com o cliente. Alguém. Certo? Aliás, aliás, até vi no outro dia um artigo a queixarem-se, acho que era a Filomena, aquela comediante Filomena, qualquer coisa. Não me lembro o nome dela, que tinha recebido muitas queixas que agora os convites para papéis em telenovelas e não sei o quê, tinhas que ter audiência, se não tivesse audiência já não eras convidado para a telenovela ou para o programa de televisão. E são as regras, é a vida. Claro. Quer dizer, ou é porque é uma cara bonita, ou é porque escolham o caminho, há vários caminhos para seguir. Não tem que ter uma cara bonita para serem conhecidos na net, como podem comprovar. Com a minha Exato. cara, Mas pelo que eu estava a dizer há bocado, que desculpa. era. Nós vivemos numa economia pá, nós somos todos seres portanto, social, uma economia social. Né? Tu para conseguires social aqui no sentido em que exige interação social.
E se tu não estás com o contacto diretamente com o teu cliente, alguém está na cadeia, não é? Uhum. Portanto, tu podes trabalhar na empresa num papel de back-office e não ter que ver o cliente final, mas há alguém naquela empresa que se tem que expor ao cliente e responsabilizar por isso também, não é? Achas que isso pode ser uma posição? E achas que podemos ver a contratação de CEOs pelo número de seguidores que têm ou algo parecido? Não é isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é que, no fim de contas, tu achas que podes fechar numa basement e trabalhar para alguém, não tens que interagir com clientes e não tens que te expor, mas Acho. isso acaba, isso é uma decisão e essa decisão também tem repercussões. À medida que tu vais subindo, olha, por exemplo, uma carreira de consultoria, não é? Portanto, tu entras como estagiário, consultor, senior consultor. À medida que tu vais subindo, a vertente da venda começa a ganhar cada vez mais força, da geração de negócio. Portanto, a tua competência técnica e desenvolvimento de relatórios e de estratégia começa a reduzir e a componente de vendas começa a aumentar. Sim, mais Certo? importante. Portanto, no fim de contas, tu, se quiseres, podes ignorar a vertente de social, a vertente de vendas toda. Mas ela é uma vertente que, se tu decidires não ter, tu também vais acabar por pagar por essa decisão, certo? Uhum. Indiretamente, mas acabas por sofrer porque tomaste essa decisão. E, portanto, essa questão do condicionamento, desde sempre, desde a escola, quase em que tu fazes uma pergunta que achas que tens uma dúvida e tens medo que os teus colegas gozem contigo, não é? Isso. Quase. Isso começa logo desde cedo. Portanto, tu estás a incutir esse medo das pessoas de tal forma desde cedo que realmente quem tem olho em terra de cegos é rei. E eu acho que aos poucos as pessoas vão começar a perceber isso e começam-se a expor mais. Não Hum. é? E atenção, vale o que vale. Tu podes expor aquilo que bem entenderes, da forma que achares melhor. Pá, ideias, partilhas as tuas ideias online. Tu falaste da questão dos cursos e de que forma é que os cursos podem criar uma má visão para os influencers. Eu não sei, eu nem considerava isso uma má visão. Pá, eu acho que isto é como em tudo. Tu podes comprar, podes ir ao mercado de usados automóvel online e tanto podes ser enganado na compra como podes. Não é? Quer dizer, isto faz parte, não é? Existe essa componente de menos transparência. Uhum. Mas é preciso fazer o trabalho de casa, não é? Agora, a verdade é que, por outro lado, curso online, pá, eu paguei um mestrado, paguei uma licenciatura, quer dizer, estudei, paguei para tentar acelerar as minhas competências técnicas ou aprender, não é? Claro que não foi só isso, um gajo procura, faz research, faz isso todos os dias, mas a verdade é que podem existir shortcuts, não é? Quando alguém seleciona a informação por ti, mastiga a informação por ti e dá a opinião com as devidas salvaguardas, não é? Falar nisso, ainda bem que falas nesse assunto, que eu tenho aqui uma coisa para dizer, que é o programa de hoje é patrocinado por nós, certo? Exato. Portanto, se quiserem assistir às calls do JP, e perceber um bocadinho mais sobre investimentos, eu vou deixar o link aí. É dos melhores investimentos que podem fazer, de certeza que vão ter um ROI incrível, porque o investimento é, na minha opinião, baixo, e como é baixo. Espero que o JP aumente o valor nos próximos tempos. Deus faça um fenómeno de pricing. Olha uma coisa muito engraçada. Vão lá abaixo, entretanto, não se esqueçam que estão aqui ou nos comentários ou na legenda. Mas em relação a pricing, já agora de infoprodutos, há uma coisa engraçada. Que é o Charlie Munger, quando ia às faculdades falar sobre a lei da oferta e da procura, um, ele dizia que, pronto, quase toda a gente percebe como é que funciona a lei da oferta e da procura. Ou seja, se eu baixar o preço, a procura, se eu baixar o preço, a procura aumenta, se eu levantar o preço, a procura diminui. Não é? Pronto. Toda a gente conhece a curva da oferta e da procura, mas há situações em que elas não funcionam. E o Charmander diz que fazia a pergunta: sabem quais são as situações? Depois havia sempre aquela que toda a gente se lembra, que são os bens de luxo, não é? Hum, Pronto, os bens de luxo, se eu baixar o preço de um bem de luxo, eu até posso ter mais procura. Se eu baixar o Louis Vuitton de, sei lá, 2.000 euros para 20 euros, se calhar vou ter mais procura numa fase inicial, até pode aumentar, mas depois perde aquilo que de facto o bem de luxo dá, que é o status, não é? E por isso, a longo prazo, a procura vai diminuir, apesar de ter baixado o preço. hum. E depois, normalmente perguntava à sala: lembram-se de mais alguma situação? E o pessoal, ouvia-se o cri, 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 não é? E ele falava também, em países muito corruptos, Hum, também acontece, para contratos com o Estado, hum, certo? Em que
Portanto, a procura aumenta por causa do preço, etc. Esse interessa pouco, porque esse não é um que a gente possa utilizar aqui o conhecimento. Mas uma das coisas que ele dizia era para os produtos no marketing, que precisavam de marketing digital. Porque sem aquele investimento em marketing digital, aquela procura não existiria. E aí o preço depende, porque a pessoa já não ia não tem nada para comparar. Bem, posso baixar ou subir o preço, porque se eu não investir em marketing digital, eu não vou ter procura. Pode ter o melhor produto sempre, se não tens forma de o comunicar, não há procura, não é? E portanto a curva aí não funciona. E o Munger dava esses três exemplos e que às vezes percebe-se mais de economia, percebendo quais é que são as exceções do que percebendo das regras. Eu acho que é um bocado isso. E acho que, imagina, eu vim Preço e do valor. Fire, diz? Quer dizer, a diferença entre o preço e valor, não é? Isso. Eu vim do Fire e há lá gente que, nomeadamente portuguesa, a vender produtos a preço muito elevado e também, mas também são produtos muito específicos de uma determinada faixa de população e eu acho que essa faixa de população normalmente não tem produtos para essa pessoa. Ou seja, isto quer dizer o quê? Quer dizer que eu, eu até és tu que costumas dizer isso, não é? Eu privilegio, não é? Daquilo que é a média do preço que as pessoas podem pagar quando eu vou comprar um café. Né? Na realidade, eu podia pagar, sei lá, 20 euros por um café, vamos supor. E a mim, se calhar, não fazia assim tanta diferença. Vamos supor, estamos aqui a mandar números para o ar. Mas como nem toda a gente pode, não é? Eu privilegio disso. Quando eu faço aquilo que é solve the rich people problems, Uhum. não é? É, o valor que eu posso cobrar é muito maior. E por acaso eu até acho que há falta de produtos para essa faixa da população. Para já, porque nem toda a gente é rica, nem toda a gente sabe quais é que são os problemas. Uhum. Mas eu vi lá mentorias de 200 mil euros. Não é? Claro que aquilo é para negócios, que já faz 200 mil euros ou 200 mil reais, eu não sei. Eu sei que a diferença é muito, é 6 vezes menos ou 6 vezes mais. Mas às vezes as pessoas falam em euros ou dólares, às vezes falam em reais, e eu também não quero estar aqui a cometer nenhuma imprecisão. Um, mas mesmo que fosse de 200 mil euros, se bem que 200 mil reais, se bem que eu acho que foi mesmo 200 mil euros, porque acho que fiz a conversão. Aquilo são problemas muito específicos de donos de empresa, não é? Que faturam 30 milhões ao ano. Óbvio, se tu tiveres uma solução, né, para isso podemos ir logo às compensations de alguns CEOs ou de alguns consultores, quer Claro. dizer, competências técnicas que às vezes, a responsabilidade até na tomada de decisão, pá, não se pode medir em horas, não se pode medir assim, não é? Aquilo é um impacto. Aliás, tens consultores que às vezes têm remunerações fixas e depois variáveis em função dos savings. Por exemplo, negociação sobre. Imagina que uma empresa europeia quer abrir uma produção de alguma coisa nos Estados Unidos e tem que renegociar a cadeia de valor, as horas abrir uma fábrica, renegociar a compra dos componentes, o assembly. Um consultor que possa fazer isso e que vá lá, que tenha contato, negocie, pode gerar savings enormes a uma empresa que tenha alguma escala, não é? E, portanto, qual é o valor daquilo? O Uhum. valor é fixado àquilo que ele acaba por poupar à empresa, não é? E, portanto, é É, isso. é aí que os comunistas falham um bocadinho, não é? Quando criticam aqueles salários de 1 milhão de euros para os CEOs ou 2 milhões de euros. Mas quer dizer, se eu pudesse só pôr uma pessoa como CEO a ganhar 800 paus, eu não punha? Não é Porquê por que, eu- isso é porquê que eu que tenho eu lá digo, um de 1 milhão? é por isso é que tu olhas para a Tesla e, apesar de ter sido revertido o pacote de compensação do Elon Musk, foi a votos e voltou a ser aprovado, não é? Portanto, o maior pacote de compensação de sempre, não é? Explica Portanto, lá essa história para quem possa não estar familiarizado com ela. Elon Musk fez o pacote de compensação, ainda me lembro na altura em que ele fez isto. Portanto, ele assinou basicamente um pacote em que ele não recebia, ele propôs um pacote em que não recebia nada, ok? O salário dele era zero. Isto acho que foi em 2017, se bem me recordo, ou 2018 ou 2017, agora não me lembro da data. E ele propôs um plano, ou indexou a compensação dele a um plano de levar a Tesla até 1 trilhão de dólares. E na altura, acho que a Tesla valia 25 mil milhões, uma coisa assim, e toda a gente achava que ele era maluco. Eu lembro-me de ouvir ele a falar sobre isto numa conference call da Tesla para aí de 2017, a dizer que via o caminho claro para a Tesla valer 1 trilhão. E eu disse isto, gajo é louco, estás a ver? E ele aproveitou essa diferença de expectativas entre as pessoas e a expectativa dele para emitir um pacote de compensação em que ele se propunha a não ganhar nada, mas que a cada incremento de 100 ou 200 mil milhões de dólares da Tesla, ele tinha direito a X% de todas as ações. Coisa assim.
Portanto, no fim de contas, ele conseguiu, a Tesla atingiu 1 trilhão, eu acho que ele atingiu quase todos os patamares e recebeu o maior pacote de compensação de sempre da história, se bem me recordo, em ações. Pronto, mais tarde houve um acionista que meteu um processo contra ele, acho que até foi no Nevada, agora não me lembro qual é que era o estado. Não, não está-me a faltar o nome. Interessa, num dos estados. Foi num É, estado e agora não estou a lembrar qual é que foi. Caramba, eu sabia o nome daquilo. E Texas, North Carolina, não me lembro, não estou a lembrar. Tenho que ver na net. South Carolina. Não, tens que ver, senão não sei. Bem, de qualquer das maneiras, a seguir aquilo foi revertido, ele mudou mudou a sede da empresa e voltou a propor a aprovação do pacote. E já depois das coisas terem acontecido, e foi aprovado o pacote. Na altura até houve alguma coisa, porque houve empresas que estavam a fazer por exemplo, o fundo norueguês votou contra a aprovação do pacote de compensação, mas é isso. Muito bem. 5 estrelas. O que é que eu queria mais? Queria aqui, já que estamos a falar na Tesla, nós olhássemos um bocadinho para o mercado. Da última vez que gravámos aqui o podcast, vou-me habituar a dizer isto, que gravámos aqui o podcast, o que aconteceu foi que fizemos, detectámos, não, falámos aqui que podia haver ainda uma possível alavancagem, não é? E que ainda tinha que se alavancar mais um pouco, tendo em conta a trade que nós falámos. Qual é a tua opinião? Agora, passado 2 semanas, ou algo assim do género, É, três. a última vez que falámos aqui foi há 3 semanas. Na altura eu disse que o mercado estava muito provavelmente a ressaltar por causa daquelas dinâmicas de market makers que falámos anteriormente, mas que acima de tudo ainda havia muita alavancagem no sistema derivado daquele carry trade global que também falámos nas últimas 2 calls aqui contigo. E às tantas o mercado já está abaixo do valor da última call em que falámos aqui, ainda subiu mais de 2 ou 3%, mas entretanto já limpou isso tudo. E portanto a ideia é de que a alavancagem continua lá, começam a sair alguns artigos a dizer que realmente a alavancagem ainda está lá. Começas a ver o petróleo a 68, 67, o abrandamento da economia global, a unemployment a começar a subir. Tu começas a ver sinais de uma recessão, a comunicação do Powell a tornar-se um bocadinho mais agressiva no que toca aos cortes. E, portanto, começa a gerar-se aqui todo um enquadramento em que tu, se tiveres a noção que o leverage está lá e que o preço dos índices pode estar a ser distorcido por alavancagem, flexibilidade do market maker, alavancagem do global carry trade, flexibilidade dos market makers e passive funds em record highs, portanto, pessoal que investe em passive funds e basicamente não transaciona, portanto, bloqueias uma grande parte daquilo que é o float real daquele mercado, porque muitas das pessoas investem passivamente, e tu começas a dar imensa força aos market makers, portanto, há aquele efeito de flexibilidade, e podes criar distorções maiores com este global carry trade. A minha ideia é que existem grandes distorções aqui, e nós vamos ver o unwind destas distorções. Eu sugeria alguns long shorts entre chinesas e US equities, ou energia como oil e US equities, mas isso seria um tópico para uma outra call, diria. Não, mas explica-me só o raciocínio por trás do long short entre chinesas e US equities. Também se pode procurar entre, por exemplo, Bitcoin e ouro, por exemplo, Ouro. pode começar a fazer sentido outra vez. O racional é simples. Enquanto o global carry trade afeta maioritariamente aquilo que são economias abertas, certo? Portanto, nós beneficiamos por ser as economias de reserva, ou termos a moeda de reserva, sermos o safe haven do mundo, não é? E aquelas outras economias emergentes, ou economias que estão numa situação um bocadinho pior, claro que a maior de todas aqui que podemos mencionar é o Japão, que foi o maior alvo deste carry trade, mas depois tens as outras que têm economias fechadas ou mercados de capitais fechados, neste caso a China, não é? Portanto, é muito difícil shortar o yuan. Portanto, o sinal de que aquele carry trade pode ter afetado também a pressão dos outflows da economia chinesa, nós conseguimos ver através do prémio do ouro no mercado chinês contra o mercado internacional, ou o prémio do Bitcoin em peer-to-peer no mercado chinês contra o mercado internacional. Portanto, tu vias vários cenários em que havia muita pressão de saída de capital do mercado chinês. Esses cenários, à medida que o Powell começou a falar em baixar as taxas de juros e acelerar essa quebra, aliás, a comunicação dele foi muito clara e forte no último Jackson Hole, no speech, que
eu acho que isso vai começar a retirar pressão à economia chinesa, porque lá está, à medida que os americanos começam a voltar ao easing, que a Europa começa a voltar ao easing, a pressão sobre o yuan começa a reduzir e os chineses começam a ganhar espaço para respirar outra vez e, portanto, começas a ver o prémio do ouro a desaparecer, o prémio do Bitcoin via Kimchi Premium a desaparecer também e, Uhum. portanto, pode surgir aqui uma oportunidade de termos finalmente confiança suficiente para voltar a entrar em Chinese equities versus US equities. Agora, isto podemos fazer a comparação com Bitcoin Ouro ou chinesas e US Equities e quem fala em US Equities também podes falar em European Equities. Portanto, há aqui algumas relações que se pode fazer porque nós não sabemos se nos vamos manter num higher for longer, se começamos mesmo a cortar em linha com o que o Paulo está a dizer. Claramente, as apostas short contra as 10-year yields, contra as treasuries, 10-year treasuries dos Estados Unidos, aumentou significativamente, ou seja, o que significa que se espera que as yields a 10 anos também comecem a cair. E, portanto, é isso. Portanto, eu acho que não sabendo para onde é que o pêndulo vai, um long short acaba por ser a forma mais inteligente de estar aqui, na minha opinião, principalmente porque as chinesas estão tão na lama contra um mercado americano que pode ter beneficiado muito de um carry trade, estar distorcido. Portanto, a ideia deste carry trade acaba por ser tentar beneficiar das liquidations e do exit dos agentes económicos chineses que queriam sair para fora e, portanto, a depressão que existe nos preços das equities chinesas, mesmo do ponto de vista da valuation, contra um índice que pode estar a beneficiar muito da alavancagem. Não é? É. Imagina de um momento para o outro tu retirares o acesso ao crédito imobiliário em Portugal. O que é que Sim, aconteceu aos preços das casas? Certo? Bastava tu cortares o acesso ao já crédito. aconteceu no passado recente. Bastava tu cortares o acesso ao crédito e de repente ninguém tinha dinheiro para comprar. Não é? Portanto, o problema do Global Carry Trade é que criou um source of funding gigante, certo? Neste caso, foi um Global Carry Trade, mas se olharmos para o Japão, é a terceira maior economia do mundo, a quarta em termos de purchasing power parity. Portanto, aquilo era um fundo gigante funding. Eu acredito que uma grande parte desta alavancagem passou de yen para dólares e que, à medida que o mercado começar a tropeçar um bocadinho e a ficar um bocadinho mais coxo, o cost of capital associado a estes margin loans vai forçar a liquidação de equities, provavelmente um bocadinho de uma forma mais ordenha, mas eu acho que a pressão vai continuar a estar lá. 5 estrelas, muito bem. E se querem saber mais sobre isso, hum, eu na legenda vou deixar para vocês acompanharem, vou deixar o link para vocês acompanharem o JP às quartas-feiras, não é? De 2 a 3 vezes por mês. Que é o melhor que vocês fazem. Se parte para ser o chinês, se parte para ser o chinês, é normal, mas depois passa. Só questões primeiras. Exato. 5 estrelas. Muito bem. Não, porque imagina, sabes, voltando aqui outra vez ao mesmo assunto, a maior parte das pessoas queixa-se, eu não consigo ter acesso. Ainda agora fui também a uma convenção hum, em que estavam pessoas também do marketing digital, não a do Brasil, outra. Estavam pessoas que estão no marketing digital e estão a faturar bem até no marketing digital. Para Portugal, imaginem, não estão a faturar tanto como o outro caso que eu dei aqui, mas estão a faturar bem hum, para aquilo que é a realidade portuguesa. E eu estava a dizer, é que eu não consigo ter esta conversa com os meus amigos, porque eu não tenho amigos, não é? Que tenham este tipo de vida, porque depois acontece isso, não é? E de facto, eu, como faço parte das tuas calls, aí é uma forma também de ter acesso a uma comunidade de pessoas que estão nos investimentos e que percebem um bocadinho mais de investimento, e acho que o poder do grupo ajuda bastante, é a minha opinião. Vale o que vale, vale muito, pouco. Acho que há muita questão da partilha. Aliás, eu tenho trabalhado com muitas pessoas que conheci via subscritores das calls ou pessoas que entraram, mandaram mensagem, quiseram fazer parte de projetos e as coisas vão se construindo, vão andando e eu acho que tem sido uma experiência interessante. Uhum. Tenho noção que às vezes é um bocado chinês, mas o No início. feedback que eu tenho é que as pessoas que tendem a insistir tendem a conseguir às tantas acompanhar e tem sido porreiro. Uhum. Agora, não é para todos e por isso é que qualquer pessoa que subscreva e não goste pode sempre dizer, pá, João, isto não é para mim, isto não me faz sentido, achas que podes devolver? Pá, nem eu acho, eu devolvo logo, não há 5 questão. estrelas, muito bem. Portanto, experimentem, Nem experimentem. há questões feitas. Exato, experimentem. O que é que eu ia dizer mais? É isso, acho que temos uma boa análise. Temos acertado, não é? Temos acertado bastante aqui na. Parece que sim, está a correr bem. Ah. Está a correr E além disso, imaginem, e podemos fazer uma previsão também para daqui a 10 anos, que acho que é uma previsão fácil, que é bem. aquela que tu puseste aqui, que é a economia da atenção. Já é importante hoje, aliás, vês pelo fenómeno de Pablo Marçal ganhar eleições, começaste por ver o Trump até a ganhar eleições e o Trump a se calhar das pessoas com mais seguidores na política, nas redes sociais. Bolsonaro também, se bem que perdeu as últimas, não é? Mas tens esses fenómenos de internet que começam a ser mais importantes do que os fenómenos de televisão, e isso é importante.
E eu acho que a maior parte das pessoas não está a ver isso, continua na vidinha delas e não está a ver isso, e se calhar tem formas de capitalizar isso, quer seja advogado, quer seja o que for. Não é? E, Não interessa. obviamente, olham porque de alguma forma ou de outra as coisas funcionam, não é? E portanto, se funcionam, porque é que tu às vezes has de procurar? Nós também somos treinados muito assim desde cedo, não é? Que é se funciona e temos a seguir um caminho, uma linha, porque é que has de olhar para o lado, não é? Tu acabas por olhar para o lado quando sentes a necessidade de olhar para o lado às vezes, e se calhar não é É, necessário. o ser humano só se mexe por duas razões, não é? Que é ou por desejo intenso, não Por é? acaso tenho Ou uma coisa dor, que queria ou partilhar dor, sobre ou isso. dor. Mas é uma Eu tenho uma ideia, eu tinha uma coisa que queria partilhar sobre isso, que eu tenho força. visto. Trabalhava com um programador, ainda trabalho com um programador que eu tinha uma ideia para uma nova startup e na altura tinha falado com ele para começarmos o projeto e ele quase que tinha medo de falar a ideia num café. Falar Uhum. num café. Ou falar num restaurante. Parecia que tinha medo. E o que eu lhe disse foi, meu, tu não tens de ter medo. A maior parte das pessoas, a maior parte das pessoas aqui, mesmo sabendo a ideia, não vai fazer nada por ela. Nada. Além As de que pessoas uma ideia vale zero, toda a gente tem boas eu ideias. não digo que ela vale zero, mas vale muito mais a capacidade de executar e de É, começar. é isso. Pronto. E, portanto, acho que às tantas o medo de alguém descobrir e copiar acaba por ser um bloqueio muito maior do que outra coisa qualquer, não é? Que, na minha opinião, não faz sentido. Não é? É Concordo isso. plenamente, subscrevo, eu recebo essa pergunta. Como é que eu protejo a minha ideia? Que ideia é que tu tens para proteger? Esquece isso. Faz, meu. Mas, Faz. imagina, não Faz. faças coisas burras, não faças coisas burras, não é? Não faças o código todo e não passes o código todo a alguém, não faças isso, certo? Não faças Faz. coisas burras, mas tendo as coisas burras óbvias, em princípio o perigo é mínimo. Eu não conheço assim situação quase nenhuma em que uma ideia tenha sido roubada. Não quer dizer que não haja. Ah, sim, senhor, temos o caso do Facebook que até teve em tribunal, etc. Certo? Alguns casos assim. Mas quer dizer, eu tenho a impressão que que os gêmeos, por exemplo, não queriam fazer a rede social na vida, sabes? Faz. Etc. Só que depois, pronto, olha, acabaram por conseguir ali um dinheiro, mas não interessa, mas regra geral, É isso. o que conta é a execução vale muito mais do que a ideia. Até tens angels investors que não assinam non-agreements, porque eles não sabem NDA? qual é que a ideia é, e às vezes até já podem ter em portfólio alguém que está a desenvolver uma ideia parecida, porque, Exato. Não podem assinar, pois isso não sabia. certo? Exato. E tens Exato. muitos já angel investors que já não assinam, por essa razão, porque eu não sei o que é que eu estou a assinar, não é? E às tantas, tipo, eu já tenho ideia em portfólio, não é? Já tenho alguém a desenvolver, seja o que for, não dá. Portanto, se alguém me pede isso, eu nem sequer vou. Muito bem, 5 estrelas. Portanto, não se esqueçam, estão aí os links e é isso. Acho que estamos bem. 40 Tinha minutos, não foi? comentários sobre coisas que querem abordar, querem ver abordadas na próxima Ah, call. sim, sim. Esquece. Ponham um like, ponham Vai. um like, ponham um Terceiro, like. terceiro ou segundo episódio, temos que ver. Chamamos isto o segundo? É o segundo Ok, episódio. É o segundo é o episódio. segundo, ok. Então o próximo é o terceiro. É isso. Portanto, pode ser episódio. Eu se calhar estava, sabes o que eu estava a pensar? Pode ser episódio, falarmos sobre impostos, Ok, imposição fiscal, dentro do que se puder. Eu vou trazer alguém também, vou trazer um fiscalista, se calhar trazemos um tá fiscalista, bem. Ok, não é? ok. E falamos todos sobre a otimização fiscal, que acho que é um assunto engraçado. Muito bem, então até a próxima. Vamos mais.